Fala, galera que vai fazer a prova da Polícia Civil da Bahia. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia, e nesse domingão venho trazer para vocês mais uma maratona exclusiva com questões da IBFC. Para você aí assistir agarradinho aí com seu crush, com a sua consorte, né? Dia dos Namorados. Ah, tá sem. Depois que estiver na polícia vai ser mole. Então, quem tá sem namorado hoje, ou namorada, namorado, né? Tem que passar rápido para a polícia, porque depois vai ser mole. E quem tá com aí do lado, depois não pode querer trocar não, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos que vamos. Quem rói o osso tem que comer o filé. Vamos que vamos. Questões de hardware da banca IBFC. Sobre hardware, relacione as colunas a seguir. Todos devem saber que hardware é a parte física do computador, tudo aquilo que a gente pode ver ou tocar. Já o software é a parte lógica, são os programas, instruções que a gente passa para o computador para que ele possa realizar uma determinada tarefa. Agora, o hardware interno é aquele que está dentro do gabinete. Gabinete que, algumas vezes, de forma equivocada, é chamado de CPU. Equivocada? Claro! A CPU é o processador, propriamente dito. Uma peça relativamente pequena, presa na placa-mãe dentro do gabinete. Então, hardware interno é tudo que está dentro do gabinete. Que pode ser a torre propriamente dita também, né? O gabinete ele pode vir em desktop, deitado, ou torre, mini torre, ok? Agora, hardware externo é aquele que está ao redor do gabinete. A gente costuma chamar o hardware externo de periférico. Periférico, de maneira rigorosa, é aquilo que está ao redor do gabinete, ok? Então vamos lá. O processador é um hardware interno. O pendrive é um hardware externo. A impressora é externa e a memória RAM é interna. A memória RAM ela é comercializada em módulos, em pente, módulos, presos em determinados slots da placa-mãe. Ok? Então vai ficar 1A, 2B, 2C, 1A, 1D. 1A, 2B, 1A, 2B. O 1 é o A e o D. O 2 é o B e o C. Então o gabarito é letra C de Charlie. Ok? Vamos para a próxima. Os componentes básicos do computador abrangem os dispositivos de entrada, processador e dispositivos auxiliares de armazenamento e os dispositivos de saída. Se a gente parar para pensar na estrutura básica de um computador, ele é formado por dispositivos de entrada e saída, processador e memória. Essa arquitetura também é conhecida como arquitetura de von Neumann. É assim a pronúncia. Von Neumann é assim a escrita. Então, dispositivos de entrada e saída, processador e memória. São os três subsistemas de hardware. Assinale a alternativa incorreta quanto ao nome dado a um dispositivo de entrada. Entrada é tudo aquilo que envia informações do homem para a máquina. Homem-máquina. Saída faz o inverso, né? Máquina-homem. Então vejamos. Teclado é de entrada. Mouse é de entrada, monitor é de saída. Leitor de código de barras para pagar uma conta, por exemplo, vai ser de entrada. E o scanner é de entrada, que vai digitalizar um texto, uma imagem do meio físico, do papel, para o computador. Então o gabarito aí é o que, gente? Ele quer a incorreta. A incorreta quanto ao fato de ser de entrada é aquela que não é de entrada. Se não é de entrada, é de saída. O monitor é a incorreta. Ok? O monitor é um dispositivo de saída. Existem alguns monitores que são sensíveis ao toque. Aí são chamados de touchscreen. O touchscreen é híbrido. Além de entrada, ele também permite saída. É híbrido, né? Além de saída, permite entrada. Bom, vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa incorreta quanto a um hardware. Processador é um hardware? Sim. Tudo que for físico é hardware. Disco rígido. Eu consigo tocar, consigo ver. Memória RAM. Eu consigo também comprar, é um módulo. Placa de rede. Todas as placas são físicas.
Agora, JavaScript é uma linguagem de programação para criar scripts, que são códigos contidos em páginas web. Então, o gabarito aí é o que? Letra E. Ok? Lembrando que o Windows, o Word, Excel, PowerPoint, LibreOffice é tudo software. Hardware é toda a parte física da máquina, todas as peças e equipamentos. Próxima questão. Relacione o item da coluna da esquerda com o respectivo exemplo da coluna da direita. Memória RAM é hardware, impressora é hardware, Linux é um sistema operacional, é um software. Antivírus também é um programa, um software. Então ficou 1, 1, 2, 2. A e B são 1. 1A, 1B, 2C e 2D. Gabarito, letra B de bravo, né? 1A, 1B, 2C e 2D. Ok? Letra B de bravo. Próxima questão. O blá 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 é a parte física. Quem é o blá blá blá? O hardware. O hardware é a parte física. As peças que o compõem são a parte física. O blá 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 e o blá 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 são exemplos de hardware. Então, dois exemplos de hardware. Não pode ser sistema operacional. Não pode ser sistema operacional porque o sistema operacional é um software. O Windows, o Linux. Gabarito, letra C de Charlie. Ok? Windows e Linux são exemplos de sistemas operacionais, assim como Android, Solaris, DOS, OS2, macOS e dentre outros. iOS. Próximo. Assinale a única alternativa que apresenta de forma incorreta um exemplo de hardware. O no-break é uma espécie de bateria que vai permitir que o computador continue ligado ainda que falte luz. É um equipamento de segurança para que você possa, pelo menos, desligar o seu computador sem perder nada. Desligar a máquina corretamente. Então, o no-break é físico, a impressora é física. A placa-mãe é a principal placa do computador dentro do gabinete. Física também. Todas as placas são físicas. O spyware é um software espião, um tipo de malware associado a um vírus. No passado era tudo vírus. Hoje a gente tem um termo genérico que é malware, software malicioso, e a gente vai separar esses programas em categorias. Vírus, worm, bot, spyware, cavalo de Troia, backdoor, rootkit, ransomware. Ok? Então, o gabarito aí da questão ficou letra C de Charlie. O spyware é um software espião. Um programa que vai monitorar dados e entregar para terceiros. Próxima. Relacione a coluna da esquerda com a da direita. O banco de dados é um software. Memórias são físicas. RAM e ROM são hardwares. Placa-mãe é hardware. Editor de texto é software. 2, 1, 1, 2. Então, 1 vai ser o B e C. 1 vai ser o B e C. 2 vai ser o A e D. Gabarito, letra D de delta. E assim a gente vai avançando aí. Esse tipo de dispositivo de armazenamento de dados é o mais recente. Utiliza de uma tecnologia conhecida como memória de estado sólido. Já sei que é o SSD, né? Solid State Disk ou Solid State Drive. Solid State Disk, isso. Por não possuir partes móveis. Ele não tem, ao contrário do HD, discos rodando dentro. Ele tem apenas circuitos eletrônicos que não precisam se movimentar para ler ou gravar informações. Eu preciso que vocês entendam que o HD velho, magnético, ele tinha discos, de fato, né, cilindros que ficavam rodando com cabeças de leitura e gravação, agulhas, né, para poder reproduzir os dados, para poder gravar os dados. O disco magnético, ele é eletromecânico. O SSD, que é a alternativa ao HD, 10 vezes mais rápido, em média, muito mais rápido, né? Ele traz uma série de vantagens. Além da velocidade, ele gasta menos energia,
ele é mais resistente a quedas, a impactos. Por quê? Se cair no chão, não vai ter uma agulha para arranhar a superfície. Então, o SSD é muito melhor. O problema é que ele ainda é muito mais caro, o que faz com que ele seja encontrado em capacidades menores, se comparado com o HD. O custo do gigabyte, do terabyte, do HD é muito mais baixo do que do SSD, que é o mais moderno. Então, vamos ver. A questão está se referindo ao SSD, né? Solid State Disk. Solid State Disk. Gabarito, letra B de bravo. A letra A, o DVD. Vocês vão lembrar que o DVD é óptico. O HD, Hard Disk Drive, é magnético. E o DVD é óptico. Ok? Gabarito, letra B de bravo. Próxima. Identifique nas afirmativas abaixo que seja efetivamente hardware e dê valores verdadeiro ou falso. Sistema operacional é efetivamente hardware? Não, é falso. Monitor, sim. Microprocessador, sim. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Gabarito, letra C. Tem muita questão desse tipo na IBFC, né? Um assunto relativamente fácil. Agora, as finalidades alternativas abaixo, a única que identifica corretamente sobre o conceito básico de hardware e software. Aqui vocês têm que se atentar ao seguinte. A diferença de drive para driver. Não tem como errar não, gente. Aqui no Rio de Janeiro tem muito camelô. O camelô não erra, tu não vai errar. O camelô não erra? Não, o camelô grita pendrive ou pendriver. É pendrive, pendrive, pendrive. 10 real. Ou é pendriver? Pendrive ou pendriver? Pendrive, né? O drive é físico. Já o driver é lógico. O driver é o programa que acompanha o equipamento para sua instalação. Comprei uma impressora, vou instalar o driver, o programa que dirige a impressora. Ah, comprei uma webcam, vou instalar o programa driver da webcam. Então, drive é um software? Não, está trocado. Ambos, não. Drive é um hardware. Driver é um software. Tu vê como um Rzinho pode fazer a diferença na hora da prova, né? Próxima questão. Atualmente no mercado da informática é muito comum encontrarmos discos rígidos com a capacidade de 1 tera. O disco rígido hoje é de 1 tera, 2 tera. Poucos tera. Gabarito, letra D. O mega, gente, era do disquete. O mega era a capacidade do disquete, pequenininho. O quilo também é do disquete velho mesmo, muito velho. O giga ainda é a capacidade do pendrive, do cartão de memória. Eu vou comprar um pendrive de 8 GB, 16 GB. Um cartão de memória de 32 GB. São capacidades relacionadas a pendrive. Ok? HD, SSD. O SSD vai ter 240 GB, 480 GB. E o HD é 1 tera, 2 tera. Como ele é mais barato, a gente consegue comprar discos maiores. Então, o gabarito ficou letra D de delta. Próxima. Para geração de material escrito, muitas vezes temos que imprimir numa impressora de modelo novo. Se não conseguirmos imprimir nessa nova impressora, é devido basicamente à falta de instalação de um... eu comprei uma impressora nova. Se o sistema operacional não está reconhecendo a impressora, a gente vai ter que instalar o driver da impressora. Letra D de delta. Ok? Próxima questão. Para a realização de cópias de segurança backup, um típico armazenamento de dados magnético. Quem é magnético? Disquete, fita e disco rígido. Gabarito, letra B. O DVD e o Blu-ray são ópticos. Se fala ópticos. E o SSD é
sólido eletrônico. Gabarito, então, B de bravo. O disco rígido é magnético. Ok? Disquete, disco rígido, fita, são magnéticos. A gente tem categorias, então, magnético, óptico e sólido. E hibridismos que podem vir a surgir. Vamos para Araraquara. Vamos embora. Atualmente, um dos recursos de armazenamento de dados é o pendrive. Para inseri-lo num computador é preciso utilizar uma porta USB. Todo pendrive é um flash drive USB. Flash drive USB é um sinônimo para o pendrive, porque ele é composto de memória flash e ligado na USB. Gabarito, letra B de bravo. Hoje é importante lembrar que há vários tipos de USB. USB tipo A, que é comum para o pendrive. USB tipo B, que é comum para colocar uma impressora. Para colocar na porta da impressora. Isso, é o B. USB tipo C, onde você consegue encaixar dos dois lados. Ele não tem lado certo, né? Os dois lados são iguais, é simétrico. Então existem vários tipos de USB. Né? Para pendrive, normalmente ou é A ou é C. O A é o padrão, o C é o mais moderno. Nada de UMD. DVD é o disco óptico. É interessante saber as capacidades do DVD. 4,7 GB é o padrão. HDD, Hard Disk Drive, é o HD. E HDMI é conexão para monitor, tela, né? HDMI é para ligar um dispositivo de vídeo. Um monitor, uma tela, um datashow. Relacione as duas colunas quanto aos tipos de componentes existentes em um computador. ROM e RAM são memórias. Memórias são físicas. Então, ROM e RAM são hardware. 2 e 2. BIOS é um software. BIOS 1 é um software instalado pelo fabricante. Então, como é que ficou aí? A2, B1 e C2. Letra D de delta. BIOS é uma espécie de software que a gente chama de firmware. O que é isso? É um software gravado pelo fabricante. Firmware. E gravado na memória ROM. Por isso ele é somente de leitura. Ele é acessado toda vez que a gente vai ligar a máquina. Ligou a máquina, acessa a memória ROM, lê o BIOS. O Basic para Input Output System. Basic Input Output System é a sigla BIOS. Gabarito, letra D de delta. Referente à digitalização de documentos, qual hardware é responsável em fazer a conversão de uma imagem, um texto em um código digital? É o scanner. Um processo inverso da impressora, né? Porque a impressora vai do computador para o papel. O scanner vai do papel para o computador. É o scanner. Letra D de delta. Lembra que driver é para instalar um equipamento. Joystick, uma espécie de alavanca, né, para manipular o ponteiro ou para entrar com operações, comandos na tela, jogos, por exemplo. E pixel determina a resolução do monitor, ok? São pontos luminosos, pontos de luz. Quanto maior a quantidade de pixels, maior vai ser a resolução. Vamos para a Polícia do Paraná. Na geração de um material escrito de uma perícia técnica de mais de 100 folhas, deseja-se imprimir de uma vez as páginas 55 e 57. Gente, essa questão não tem nada a ver com hardware. Ela é de Word. Mas está aí, então a gente corrige. No Word, a gente vai usar a vírgula como E e o hífen como até. 55 e 57, o gabarito vai ser o quê? A letra A. Na letra C, ele vai imprimir 55, 56 e 57. Não se usa os dois pontos.
não se usa mais, nem em comercial. Ok? Letra A de alfa. Voltando para o hardware. Assinale das alternativas abaixo a única que identifica corretamente especificações técnicas de hardware de um computador atual. Intel XP não existe, né, gente? XP era a versão do Windows velho. HD de 4 GB é muito obsoleto. A gente não tem HD de 4 GB. 4 GB é menos do que muitos pendrives. Memória ROM não se mensura valor. A memória ROM é gravada de fábrica. Não me interessa o valor da memória ROM. Gabarito, letra C. Intel Core i7 é um modelo de processador bastante atual. HD de 500 GB hoje já está obsoleto, tem maiores, 1 TB, 2 TB. Memória RAM de 4 GB hoje é o mínimo. Os valores atuais são 8 GB, 16 GB. Então o gabarito aí é o que? Letra C de Charlie. Próxima! Assinale das alternativas abaixo a única que identifica corretamente exemplos, respectivamente, de hardware e software. Respectivamente, ele quer um de hardware e um de software. Memória RAM é hardware, placa de rede é hardware. Monitor de vídeo é hardware, Windows é software. Letra B. Driver é software, driver é hardware. Aplicativos são software, banco de dados são software. Então, respectivamente, só pode ser a letra B, porque a letra C está invertido. Ok? Próxima. Um dos termos técnicos bastante usados em informática é a palavra em inglês driver. Assinale a alternativa que identifica corretamente a sua definição. São sistemas de discos removíveis de alta capacidade conectados via USB? Galera, a letra A é o pendrive. É um periférico de computador usado para armazenamento de dados? Não. Poderia ser o pendrive também. Por quê? Periférico que está ao redor, liga na USB e usado para armazenamento de dados. É a capacidade de gravar CDR, CDR-W com habilidade de ler, mas não gravar mídias de DVD? Aí seria um drive gravador de CD. A diferença é o driver. São unidades de discos virtuais criadas de memória RAM? Não. São pequenos programas que fazem a comunicação entre o sistema operacional e o hardware para instalar o equipamento. Letra E. Para instalar e funcionar, né? Enquanto você instalou o driver, ele está na máquina para fazer essa comunicação. Então o gabarito aí é o que? Letra E. E de eco. Vamos que vamos. Próxima questão. Em um computador encontramos a especificação técnica abaixo, que podemos interpretar como sendo a especificação técnica. Hard Disk Drive, que é HD, 1 TB é a capacidade, SATA de 6 GB por segundo é a velocidade, 7.200 RPM rotação por minuto. Essas características são características de um disco rígido. Portanto, gabarito é letra B. Característica de processador é velocidade expressa em Hertz, que é o clock. Beleza? Monitor de vídeo, a resolução expressa em pixel, ou o tamanho expresso em polegadas. Memória RAM seria alguma capacidade em giga. Vamos que vamos. B de bravo, vamos para a próxima. Assinale a alternativa que condiz com a seguinte definição. Um dispositivo de uma rede que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede. Esse dispositivo ele pode ser tanto um hardware, né? Quando ele fala dispositivo, eu penso em hardware. Mas o firewall pode ser tanto um hardware quanto um software.
Eu posso ter um firewall instalado no sistema operacional, o Windows tem firewall, ou no Linux, ou eu posso comprar um equipamento de hardware firewall. E aí esse equipamento vai ser um dispositivo de rede, né, um dispositivo intermediário, similar a um roteador, mas que vai ter a função de proteger a minha rede de ataques externos. Dependendo do firewall que você comprar, físico, ele vai ter funções de segurança, né? Gabarito letra D. Numa rede de computadores do tipo estrela. O que é uma rede do tipo estrela? Uma rede onde existe um ponto central para a conexão dos cabos. Esse ponto central, esse dispositivo concentrador de conexões pode ser chamado de hub ou switch. O switch é a evolução do hub. Como não tem switch aí, não tem dúvida. O gabarito é letra A. Ok? O modem é para acesso à internet. Bridge ou ponte para ligar dois segmentos de uma mesma rede. E o firewall para proteger a rede de intrusões, invasões. O hub, para quem não conhece, na verdade o hub, o switch, o roteador, fisicamente eles são muito parecidos. Muitas vezes olhando você não consegue distinguir, só que o hub está obsoleto. Aqui ele mostrou hub USB, não é o hub USB. Eu quero um hub de rede. Aí vocês vão ver, ó, hub, switch, são todos muito parecidos. Não dá para distinguir olhando dessa forma. Ok? Concentradores de cabos. Gabarito letra A. Por isso, inclusive, que esse hub, existe hub USB, né? O termo se estendeu para outros tipos de concentradores. Hub é um concentrador de conexões. Uma espécie de Benjamin? É. Próximo. Assinale das alternativas abaixo a única que não identifica corretamente um dispositivo básico de hardware aplicado em rede. Existe switch, existe repetidor para poder propagar o sinal por mais tantos metros. Existe equipamento de modem, você tem na sua casa para acessar a internet. O browser é o navegador. O navegador é um software. Então, o navegador não é um hardware. Gabarito, letra B de Bravo. E essa memória ROM, pessoal? Sobre memória ROM, tá muito rápido. Isso é a maratona, maratona. Olha que se na maratona eu tô já nesse ritmo, imagina na revisão de véspera. Na revisão de véspera é aquele sprint. Vai dar certo, meu filho. Ainda bem que o vídeo você pode voltar, avançar. E tenha certeza que o teu concorrente está assistindo na velocidade 2.0. Sério? Sério? Porque quem está afiado na matéria está revisando o conteúdo, né? Nessa maratona, você tem que trabalhar centenas de questões. Muitas dessas questões provavelmente já foram vistas, inclusive, por quem está se dedicando com afinco. Então vamos lá. Sobre memória ROM, assinale a alternativa correta. Letra A. Pode ser modificada uma vez pelo usuário? Se ela é ROM, ela só pode ser lida. A rigor, read-only memory é memória somente de leitura. Então ela não vai ser modificada. O item da letra A é falso. Quando que eu vou usar a memória ROM? Toda vez que eu ligar a máquina. Ela tem informações gravadas de fábrica para o funcionamento do equipamento. São usadas em situações em que os dados devem ser mantidos permanentemente e não podem ser corrompidos. É verdade. Não podem ser corrompidos porque senão o equipamento para de funcionar. Gabarito letra B. Não pode ser apagada porque ela é ROM. Modificável também não. Ok? Existem variantes da ROM, como a EEPROM e a EEPROM, que vão admitir que você apague e regrave. Sendo que essas variantes, a rigor, elas podem ser consideradas tipos de ROM.
mas o enunciado não está colocando a variante, ele está colocando ROM. ROM. ROM é só de leitura. Para poder apagar tem que ter um Ezinho de erase. Se for mais moderna eletrônica, 2 Ezinhos. Ok? Próxima questão. Em relação às funções do teclado, assinale a alternativa correta. A tecla Shift também serve para inserir vários espaços. Negativo. Shift é para pegar a caixa alta da tecla. Se eu quero pegar o caractere de cima da tecla, a caixa alta da tecla, eu vou usar a tecla Shift. A tecla Backspace serve para inserir uma nova linha? Não. O Enter, ele vai inserir uma linha. O Backspace vai apagar o caractere à esquerda. Letra C. A tecla Tab serve para apagar o que foi digitado? De jeito nenhum. A tecla Tab avança um recuo. Anda de 1 em 25 e 1 em 25. A tecla Enter serve para inserir uma nova linha. Gabarito, letra, D de delta. Cada vez que eu pressiono Enter, eu crio um novo parágrafo. E assim eu vou criando linhas. Próxima. Os computadores possuem alguns componentes básicos que são descritos em gabinete, é a torre propriamente dita, monitor, teclado e mouse. Assinale a alternativa a seguir que está incorreta. Letra A. O gabinete é uma caixa metálica onde estão dispostos todos os componentes para a navegação na internet. Gente, estão dispostos todos os componentes básicos do computador. Processador, memória, disco rígido, é tudo equipamento interno. Esse para a navegação na internet é que torna errado. Eu não gostei disso. Vamos ver as outras. O monitor é o dispositivo que nos permite visualizar as tarefas a serem executadas. Se o objetivo do monitor é visualizar, a letra B está certa. O teclado é o componente utilizado para a entrada de dados, a digitação. O mouse é um dispositivo apontador utilizado como auxiliar no processo de entrada e digitação de dados no computador. Então, a incorreta, de fato, é a letra A. Vamos para a próxima. Por padrão, no sistema operacional Windows XP, quando é mencionada a unidade C é o disco rígido, pessoal. O HD. Então, gabarito letra A. Impressora não tem unidade de disco, né? Não tem representação com letra. O leitor de CD e DVD pode ter qualquer letra acima do C, porque a unidade C é reservada para HD. Então, CD e DVD é do D em diante. O pendrive, idem. E memória RAM não tem letra, porque a memória RAM é volátil, não armazena nada, não tem como salvar na memória RAM. A memória RAM, quando você desliga o computador, você perde todo o conteúdo dela. Gabarito, então, ficou letra A de alfa. Nos sistemas operacionais mais recentes, os blá 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 são também utilizados para expandir a blá 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 através da gestão de memória virtual. Então, os discos rígidos são também utilizados para expandir a memória RAM através da gestão de memória virtual. Gabarito letra A. Como é que é isso? O processador o tempo inteiro troca informações com a memória principal. Só que essa memória principal, ela tem poucos gigas. Então, uma hora ela vai encher. E se ela encher, o computador trava. Para o computador não travar, o Windows e o Linux tem esse recurso de swap, né, de troca com o HD, porque o HD ele é muito grande. Então tem espaço sobrando no HD. O que ela faz? Ela cria arquivos temporários, que são arquivos TMP, no disco rígido. E se porventura houver necessidade de recuperar uma informação que está nesses arquivos temporários, ele joga para a memória principal. O problema é que o HD é mais lento que a memória RAM. Então a utilização da memória virtual
que é essa simulação de memória RAM no HD, torna o acesso às informações mais lento. Por isso, é interessante, nesse caso, utilizar mais memória RAM, comprar mais memória RAM para utilizar menos a memória virtual. Ok? Quanto maior a utilização da memória virtual, mais lento vai ficar o desempenho do computador. E aí, mais indicado é o quê? É a expansão da memória RAM, é comprar mais memória RAM. Gabarito, então, letra A de alfa. E a ULA? ULA é um componente do processador. A CPU ela vai ter a unidade de controle, a unidade lógica e aritmética e os registradores. Se alguém perguntar quais são os componentes da UCP ou CPU, unidade de controle, unidade lógica aritmética e registradores. ULA representa o quê? Unidade lógica aritmética. Nada de logarítmica. Unidade lógica aritmética. Gabarito, letra B de bravo. O que é o C? Unidade de controle. Esses são os componentes da UCP. Unidade de controle, unidade lógica aritmética e registradores. Em termos de tipologia, temos basicamente dois tipos de memória, a primária e secundária. Memória primária é toda aquela que é acessada diretamente pelo processador. Acessada diretamente pelo processador. E a memória secundária? Ela tem que ser carregada na memória primária para poder ser lida. A memória secundária também pode ser chamada de memória de massa ou auxiliar. Aqui a gente compreende o HD, o CD, o DVD, o Blu-ray, o pendrive. Isso tudo é auxiliar ou de massa. Ele quer o tipo de memória primária. DVD é secundária, memória RAM é primária, HD é secundário, pendrive é secundário, modem não é memória. Então o gabarito aí é o que? Letra B de bravo. Vamos para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Um usuário que possui uma impressora laser reclama que seus materiais estão sendo impressos somente com qualidade no lado direito do papel. Bom, quando acontece isso comigo, sabe o que eu faço? Eu tiro o toner, dou uma sacudida nele e coloco de novo para poder usar mais. Mas isso por quê? Para economizar. Né? Agora, esse problema é um indício de que o toner está ficando ruim. Eu tenho que trocar o toner. Impressora laser, lembrem que ela trabalha com toner. Gabarito, letra E de eco. Ok? No processo de digitalização de documentos, um item importante é a resolução da imagem. A medida de densidade relacionada à composição de imagens, que expressa o número de pontos individuais que existem em uma polegada linear na superfície onde a imagem é apresentada, é expressa em inglês pela sigla, e aí? O número de pontos individuais que existem em uma polegada linear é apresentado em inglês pela sigla DPI. Gabarito letra A de alfa. Ok? DPI. Letra A. Dot per inch. Pontos por polegada. Você também pode chamar isso de PPP em português. Pessoal, engraçado que a letra B e a letra C são iguais. Isso já era suficiente para anular, né? DNS é o sistema de nome de domínios, um conceito de um servidor usado na internet. E DDR é uma memória RAM muito comum hoje em dia, né? DDR2, DDR3, Double Data
Double Data Rate. Double Data Rate, tanto faz. Gabarito letra A. No Windows 7, antes de gravar arquivos em um CD-RW, DVD-RW ou Blu-ray, é necessário primeiro preparar o disco através de um processo técnico chamado de... E aí, pessoal? No Windows 7, antes de gravar arquivos em um CD, DVD ou Blu-ray, é necessário formatar o disco. Na verdade, a gente só precisa formatar o disco quando ele é RW, quando ele pode ser regravado. Lógico que os HDs, pendrives também são formatados. A formatação ela vai criar os setores do disco, que vão ser as unidades de alocação das informações. Na verdade, as unidades de alocação podem conter um ou mais setores. A ideia de formatação está associada à forma como os dados vão ser armazenados no disco. Então o gabarito aí é o que? Letra B de Bravo. Esses discos RW, eles são regraváveis. Significa que você pode apagar e usar de novo. Você pode apagar um arquivo, pode apagar o disco todo, é regravável. Vamos agora para a questão da Polícia Civil do Rio. Antes de instalarmos um aplicativo, existe a necessidade de saber se o dispositivo para armazenamento de dados possui capacidade para essa instalação. A capacidade de um disco rígido atual está na ordem de 1 terabyte. Veja que a questão ela é antiga, mas o valor é atual. 1 tera ainda é um valor atual. Hoje é 1 tera, 2 tera, não evoluiu tanto. Gabarito, letra D de Delta. A sequência vai ser quilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta e iota. Ok? Quilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta e iota. E os discos rígidos, eles são formados pelo quê? Lembrando que esses discos rígidos são magnéticos. Dentro daquela caixinha, que é o HD propriamente dito, existem vários cilindros. E esses cilindros são divididos em trilhas e setores pelo processo de formatação. Então, as trilhas elas são circuncêntricas, pessoal. E os setores vão criar os pedacinhos onde a gente vai poder armazenar as informações. Cada pedacinho desse é um setor. Legal? Não tem nada de veredas. Não tem veredas. Não tem veredas, não tem veredas, não tem veredas. Gabarito, letra C. 1, 2 e 4. Trilhas, setores e cilindros. Cilindros são as faces do disco propriamente. E trilhas e setores, as divisões desse disco. E a gente vai avançando. Vamos que vamos. Quanto ao Windows 7, analise as afirmativas abaixo. Dê valores verdadeiro ou falso. E assinale a alternativa que apresenta 50 correta. Primeiro, sem um driver correto, o hardware ou dispositivo não funcionará corretamente no Windows. Aqui a gente tem uma certa ambiguidade. Por quê? Hoje em dia o Windows tem um recurso chamado Plug and Play, que dispensa a necessidade do usuário se preocupar com o driver. No Plug and Play, o próprio equipamento já tem o que é necessário para a instalação. E a porta USB ela é compatível com o Plug and Play. Como a maioria dos dispositivos hoje são ligados no USB, eles tendem a ser Plug and Play. Vamos ver. Vamos ver de baixo para cima então. Com Shift Tab, pode-se alternar entre programas ativos? Não, seria Alt Tab. Alt Tab é que permite essa rápida alternação. O item 3 é falso. Se o item 3 é falso, eu já eliminei duas. Na área de trabalho, também conhecida como desktop, é permitido que sejam criados diretórios e atalhos? Sim, verdadeiro. Então, se o item 2 é verdadeiro, a letra E já rodou. O gabarito é a letra B. E o item 1 vai ser verdadeiro também. Observe que quando eu tenho uma dúvida, eu tento trabalhar a exclusão.
Muitas vezes eu não preciso saber a questão toda para poder acertar o item na prova. O examinador considerou que sem o driver correto o hardware não funcionará. Beleza. A única ressalva que a gente tem para fazer é que hoje em dia os equipamentos são plug and play, o que dispensa a necessidade do usuário se preocupar com a instalação de driver. Porque o próprio equipamento vai ser reconhecido ao ser conectado. Essa é a ideia de plugar e funcionar, plug and play. Ok? Letra B de bravo. Agora, com relação à hierarquia da memória, isso cai bastante, pessoal. Isso, inclusive, já caiu em outras provas de outras bancas. É um assunto bem recorrente em concurso. A gente tem a ideia de uma pirâmide. A memória mais rápida que existe na informática é chamada de registrador. Depois vem a memória cache. Depois vem a memória RAM. Depois vem as memórias de massa. Aí a gente vai ter o HD, o SSD, o pendrive, né? o DVD. Todas as mídias vão estar dentro dessa base da pirâmide. Eu preciso que vocês percebam, essas primeiras aqui são consideradas primárias, né? E aqui as de massa são as secundárias. As secundárias, elas são maiores e mais lentas. Então, qual é a memória mais rápida? A mais rápida não tem registrador aqui. Então, vou considerar cache. Cache vai ser a mais rápida. Começa com 3. Se começa com 3, eu já risquei 2. Depois, a memória RAM vai ser mais rápida. Então, o gabarito passa a ser a letra C de Charlie. Depois é o disco rígido, ou melhor, disco rígido ou memória flash? Ele considerou a memória flash porque o SSD é feito de memória flash. E aí vai ser o SSD e por último o HD. Ok? Nessa memória flash, a consideração da banca é do SSD. Então o SSD é mais rápido que o HD, 10 vezes mais rápido que o HD. Aí ficou 3, 1, 3, 1, 4, 2. Beleza? Próxima questão, letra. O gabarito letra C. Próxima questão. Vamos embora, vamos que vamos. Ele é responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem como dar o boot. O que é dar o boot? Ligar a máquina, inicializar a carga do sistema operacional. É o BIOS. É o software gravado de fábrica, né? Basic Input Output System. BIOS. Gabarito letra E. Um acréscimo é que CRT é uma tecnologia de monitor. Aquele monitor de tubo de imagem da década de 90, década de 80, tubo de raios catódicos. Os monitores CRT, ao longo do tempo, eles foram substituídos pelos monitores de plasma, de LCD, até chegar aos monitores de LED, que a gente usa atualmente. Ok? Memória RAM, memória primária, drive reproduz discos, né? Drive de CD, drive de DVD. E CD-ROM é um CD só de leitura. Um CD que pode vir acompanhado com um livro. É um CD-ROM. Mais uma. Vamos que vamos. São exemplos típicos de componentes on-board. O que é on-board? É aquilo que já está nativo, originário da placa-mãe, que vem diretamente conectados ao circuito da placa-mãe de um computador atual. O que pode ser on-board? Monitor não pode ser on-board, gente. O monitor é sempre vendido separado. O que pode ser acoplado ao computador é a tela, como no caso de um laptop. Laptop não tem monitor, tem tela. Embora sejam a mesma função, essa diferença também é uma diferença sutil. O monitor é um periférico, você compra separado e coloca lá do lado da torre, do gabinete, que seja. A tela é acoplada ao equipamento. Mas placa de vídeo, placa de som podem ser on-board. Disco rígido você compra separado. CD-ROM você compra separado. Placa de vídeo, placa de som e placa de rede podem ser on-board. Gabarito letra D. Muitos querem comprar a placa de vídeo, por exemplo, off-board. Por quê?
A placa de vídeo onboard, ela vai utilizar da tua memória RAM. Ela vai compartilhar a tua memória principal para o vídeo, o que pode acabar impactando no desempenho da máquina. Legal? Gabarito em letra, D de delta. Vamos para mais uma? Vamos. Atualmente, os dispositivos para armazenamento de dados possuem vários gigabytes. Um disco rígido anunciado por um fabricante 500 GB, aí você tem que lembrar que o quilo é um milhar. O mega é o milhão. E o giga é o bilhão. Lembre também que byte é a mesma coisa que caracteres. Como eu botei no singular, caráter, né? Singular de caracteres é caráter. Então, se ele coloca 500 gigabytes, são 500 bilhões de bytes. Não bit, byte. 500 bilhões de bytes. Letra B de bravo. Poderia cair 500 bilhões de caracteres, também estaria certo. E um detalhe, B minúsculo é bit, B maiúsculo é byte. Escrevendo por extenso não tem problema, escreve do jeito que quiser. Mas se for abreviar, o B minúsculo é abreviação de bit e o B maiúsculo é abreviação de byte. Essa é a notação adotada atualmente, ok? B de bravo. E agora para levantar o moral, aquela questãozinha para aumentar a autoestima. Um byte ou um caractere é representado por uma codificação binária. Pessoal, antes você escreveu caráter, agora você está escrevendo caractere. Isso, meu filho, para você ver. Caráter está certo? Claro que está. Em caractere também, só não pode ser caractere. Aí não existe a palavra caractere, ok? Mas um byte é um conjunto de 8 bits. Então o gabarito aí é o que? Letra C de Charlie. Um byte ou um caractere é um conjunto de 8 bits. Letra C. E agora vamos para a nossa última questão da aula de hoje. Vamos junto. Quantas impressoras com tecnologia laser e scanners? Assinale falso ou verdadeiro? Não existe tecnologia de conexão desse equipamento a uma porta USB. Falso. As impressoras a laser possuem tecnologia semelhante à das fotocopiadoras, das máquinas de Xerox. Verdadeiro. Então ficou letra B de bravo, falso ou verdadeiro. Gabarito letra B. Galera, deu para ver que a EBFC em relação a hardware é uma banca tranquila. De um modo geral, ela não é difícil. Você deve fazer bastantes questões, muitos exercícios, porque ela tende a repetir os assuntos cobrados. Não as questões na íntegra, mas os assuntos. Então, não deixe de resolver centenas de questões da banca IBFC. Legal? Um grande abraço para todos e até nossa próxima oportunidade. Não deixem de me seguir nas redes sociais. @prof.renatodacosta é meu Instagram. Meu canal do Telegram, Renato da Costa. Meu canal do YouTube também, Renato da Costa. Segue lá. Tem muita videoaula bacana no YouTube. Tem muito material aí de concurso. Dicas no Instagram. Sigam-me nas redes sociais. Beleza? Um abraço para todos aí. Até nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Valeu!